criar esse tipo de situações. Vou falar sobre paz, justiça e instituições eficazes. Eu fiz um alongamento, eu subi 4 degraus e estou ofegante. E o meu Aerolim está lá em casa. O que é Aerolim? E como que eu vou ter paz se eu esqueci meu Aerolim? Como que eu vou ter paz que tem o conceito, que eu não sei mudar aqui também, ausência de conflitos. Ausência de conflito. Todos nós hoje aqui entramos em conflito com a tecnologia. Imagina com o meio ambiente. O professor Salto falou, eu apertei o botão de sempre e não funcionou. Então nós estamos no momento de botar um diferente, de apertar um botão diferente, de fazer algo que não seja mais o que nós vínhamos fazendo. A ausência de conflitos. Eu vou na churrascaria, rodízio gaúcho, e não tem a minha comida vegana. Eu vou no vegano, aí não tem picanha. Eu vou entrar em conflito com um micro-organismo que eu haveria de ter ingerido, porque é pleno de proteína, carboidratos e tudo. Um simples comprimido, uma pílula, pouco mais de uma pílula, e eu estaria em paz comigo, com o meu estômago. Justiça. Eu sou profissional, o que se convencionou chamar de um dos atores do mundo jurídico. Eu sou formado em Direito há 45 anos. Manda um abraço para ele. Esse nosso aí foi pior que o meu. Dar a cada um o seu direito. Respeito ao direito. Percebam, direito com letra minúscula, direito com letra maiúscula. Sem ações que perturbem o equilíbrio social. Isso é eu ia falar uma outra palavra, mas eu falaria que é quase uma heresia. Dar a cada um o seu direito. E já vou pular uns quadros para ler. Antecipando um quadro aqui. A palavra produtividade aparece uma vez no texto constitucional. As palavras usuário que não é craqueiro, tá? É usuário do serviço público. E o usuário e eficiência figuram 2 vezes. Fala-se em garantias 44 vezes. Em direito, 76 vezes. Enquanto a palavra deveres é mencionada apenas 4 vezes na Constituição Federal Brasileira. Então, eu escrevo direito com letra maiúscula e vou na Constituição Federal e nós temos 44 vezes que eu tenho direito, que você tem, que ele tem, que nós temos. Não sei o nós. Eu tenho. Por quê? Porque eu vivo no mundo do meu umbigo, do meu direito, e o meu direito é muito maior que o seu direito. E tenho mais garantias que as suas garantias. Porque 44 vezes na Constituição Federal eu tenho meus 76 direitos garantidos. E qual será que é o meu direito neste mundo que vivemos hoje? Eficácia. Que falta que nos faz uma mesa. Uma escrivaninha. Eficácia, medida de alcance de resultados. Contrapõe-se a eficácia, ou junto com ela, ou ao lado, ambas muito próximas, nós passamos pela eficiência. Um dos métodos mais eficientes que a humanidade usou foi para o Holocausto. Eficiência
impressionante. Vamos matar quantos hoje? Quantos matamos hoje? Certinho, eficiência. Será que isso foi eficaz? Será que temos instituições eficientes? Porque a eficiência também está na Constituição Federal. No artigo 37, a administração pública direta... Não riam antes, riam ao final. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade. Não nomearás parente para algum cargo. Mas é impessoal, tá? Moralidade. Não usarás esse traje na igreja. Usarás na praia de nudismo. Publicidade. Vote em mim, que eu sou melhor que os outros. E eficiência. É um princípio constitucionalmente assegurado. Como que pode ser constitucionalmente assegurado se o SUS não tem gás? Que eficiência nós teremos? Jamais chegaremos à eficácia. E um exemplo de um professor, Lidalberto Chiavenato, é interessantíssimo para identificar que seja eficácia, que seja eficiência. Eficiência é ir à igreja. Eficácia é praticar os valores religiosos. Eficiência é rezar. Eficácia é ganhar o céu. Eficiência é jogar futebol com arte. Eficácia é ganhar o jogo. Foram super eficientes na Copa de 82. Só eu lembro. Mas tem no Google, tá? Copa do Mundo, de 82. Foram super eficientes. E a eficácia chegou, salvo engano, em terceiro lugar. Não foi no topo, não foi no primeiro lugar. Você não era nascido aí. Então, como eu vivo do mundo jurídico, eu faço a pergunta: criação de leis é suficiente para garantir a paz social? Lei criada, paz gerada? Falar de uma ultiminha aí. Reforma da Previdência. Está todo mundo em paz. Ninguém ficou atazanado. Ninguém ficou preocupado. Sentiu uma paz, um conforto enorme de ter que contribuir mais 60 anos e aumentar a contribuição. Como que funciona a criação de leis? E todo mundo sabe, tal qual as salsichas. Se soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, não comeríamos esta e não cumpriríamos aquelas. Coisa elementar que ainda é vigente no país. Era o ano de 1971, eu de cabeça raspada, pego um mini táxi, lembram os mini táxis que não tinha o banco da frente do Fusca? O motorista de táxi era o termômetro social. Olhou no retrovisor e falou: aí moleque, tá a cabeça raspada por quê? Eu, todo garboso, cheio de ego, orgulho e vaidade, falei: sou acadêmico de Direito do Largo de São Francisco. Olha que voz boa. Não diga, você vai fazer direito, moleque? Vou. Vai ser advogado? Pode ser. Então vou te falar uma coisa. Moleque, você nunca vai ver, ouvir ou ler uma lei em prol do povo. Me arrepia hoje, passado, isso foi em 71, 1971, século passado. Me arrepia hoje lembrar isso. E continuo procurando no nosso ordenamento jurídico uma lei que seja realmente voltada para o povo. E deparei, por exemplo, com estes dados. Hoje, recentemente, nós temos isto aqui, agosto de 2019. Uma Constituição Federal com 250 artigos, 105 emendas em 31 anos de vigência. É inimaginável isso.
imponderável. E procurei, neste universo, uma lei que favorecesse o povo. Quem é o povo? O povo. Cara, o povo. Gente, o povo somos nós. É o cidadão. Nós formamos, não a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo ou o país, nós formamos a humanidade. E nós não nos damos importância. Tanto nós não nos damos importância, que precisa vir aqui professor dos Estados Unidos, do Peru, do Brasil, professor da Faculdade de Medicina, PhD em Medicina, para dizer que nós não nos respeitamos. Que povo somos nós? Que povo chega a isto aqui? 5.400.000 leis. Alguém dirá, doutor Dimas, dos 5.400.000, nós não precisamos cumprir todas, porque nós vivemos na federação, nós só precisamos cumprir só as federais. Federais são mais de 112.000 só no campo tributário. Mas tem as leis municipais. Mas eu respondo pelas leis, eu respeito e devo obediência às leis do município de São Paulo, porque trabalho aqui. A não ser que eu seja empresário e vá para Barueri, porque em Barueri é 1% o ISS, em São Paulo é 4%. Aí eu estou respeitando a lei de Barueri. Porque nós temos essa cabeça. Como que eu respeito a lei? Quando a lei que não foi em meu favor, eu burlo a lei. E vou para Barueri, porque o ISS lá é menor. Mas vou na igreja depois. E falo que deputado em Brasília é tudo bandido. E que o STF não vale nada. E a sua firma? Onde é, bem? Querido, onde você fez a firma? Ah, em Barueri, porque é perto de Alphaville, sabe? Alphaville, conhece? E é esse povo que não se respeita e que exige respeito. Meu Deus. 3 artigos. Eu prefiro os 250 da Constituição. Porque imagina, como que eu vou viver sem roubar? Estou aqui roubando o tempo de vocês. Sem mentir. Nossa, o que eu já menti hoje. Eu preparado para vir para cá, vindo para cá, toco o celular, estou ocupado, não vou atender. Mas só eu faço isso. Hoje é que ninguém fez isso. Só eu. Como eu vou fazer? Não seja ocioso. Pô, eu durmo em palestra, meu. Como eu não vou ser ocioso? Então eu prefiro os 250. Os maias. Amar. Amar não é transar, tá? É um sentimento um pouco mais elevado, tal. Pode até incluir, mas não é restrito a isso. Ensinar. Sou professor há mais de 40 anos. Professor universitário há mais de 40 anos. Nunca ensinei ninguém. Mas toda aula, toda microaula, toda pequena palestra, aprendi. Não comigo, mas com o entrechoque e com a interatividade. Trabalhar. Trabalhar a gente pula, vai. Esse cidadão ingênuo criou 10 mandamentos, de uma ingenuidade ímpar. Quem assistiu Mel Brooks na criação do universo, filme do Mel Brooks, eram 20 os mandamentos, ou seriam 20. Moisés foi na sarça queimando lá, a rocha queimou os pés, derrubou 2 tábuas. Eram 4 tábuas. Caem as tábuas, ele olha quebrado lá, ele olha assim, 20? 10 tá bom. E é o que dizem. Não serve para nada, mas dá cada ideia. Deu mais ideia do que nos proibir, por exemplo, de não matar. Não matar o tempo. Quando fala não matar, parece o artigo 121 do Código Penal. Não tem nada a ver com... É matar ideias. É matar a criatividade.
É matar a liberdade, quando fala não matar. Não roubar, idem. Não levantar falso testemunho, a não ser que você esteja em delação premiada. E aí vem pessoas ingênuas pedir respeito ao país, respeito à natureza, estamos falando da natureza, respeito à família. Que coisa mais antiga, família, não? Que horror aquela gente horrorosa. Decomposta, por quê? Porque nós não nos damos valores. Que valores nós não nos damos? Tanto não damos que precisamos destes eventos participar no palco, na plateia, na mesa lateral, ouvir para tentar resgatar respeito ao país, respeito à dignidade do nosso povo, respeito à civilização que nos trouxe aqui e que criou este país, que por incrível que pareça, vindo de onde veio, eu não sou, por óbvio, ululante, daqueles óbvios elementares, especialista em DNA. Mas, gente, qualquer livrinho de história do meu tempo, eu tenho 66 anos, então faz 60 anos que eu estudei e ouvi isso. Quem colonizou o Brasil? Degredados, sifilíticos e tuberculosos. Era colônia penal? Austrália também. Não façam comparação agora. Austrália também. E aquele país lá de cima, que tem aquele belo senhor com o seu topete, foi por quem? Falando assim de uma forma até grosseira, talvez, pelos Quakers. Religião e trabalho. Brasil. Olha, negada está tudo pelada. Dá uns espelhinhos e uns berloques. Isso é livro de história, de quando eu estava no primeiro ano do grupo escolar e na primeira série do ginásio. E arraigado até hoje. Então nós não temos resgate de ideia de país, respeito à natureza, respeito à família. Esse aqui eu nem ia pôr. Respeito ao próximo. Eu não estou respeitando nem mais o meu grupo de WhatsApp. Cara muito próximo de mim. O Instagram eu não tenho entrado também, porque eu ainda sou do tempo que eu achava muito mais legal Tavares de Miranda, Glorinha Calil, aquela Ibrahim Suede, quando a coluna social era no jornal. Hoje cada um tem a sua coluna social. Olha eu aqui, fulano se sentindo feliz. Os próximos ficaram muito próximos, por isso que eu deixei meio de lado. Aí nós temos a Constituição Federal. Os números são mais que espantosos. 88, tínhamos 350 mil processos. 350 mil processos envolvem 700 mil pessoas. Porque um contra o outro. 2015, 105 milhões de processos em andamento no país. É uma paz nos tribunais que os senhores não fazem ideia. 210 milhões de pessoas envolvidas? Qual é a população do país? 107. Temos um processo por cada, não é cacófato. Um processo por cada habitante. Gente, como viver numa situação dessa? E veja, o número cresceu por quê? Porque nós do judiciário fazemos, é que cresceu a credibilidade no judiciário. E eu tenho os dados que eu anotei no celular, no papel, na Datafolha. Saiu agora no dia 17 de julho
a última estatística sobre credibilidade. O judiciário alcança 27%. Congresso Nacional, 14%. Tem as outras de não gostam, gostam pouco, não. Mas esses números são muito representativos, são muito importantes. Judiciário é caro, de difícil acesso e lento. Até aí, nenhuma novidade. Reticências, mas faltou o mais. Mas mais confiável em comparação com o executivo e o legislativo. Pois bem, às vezes eu pergunto e as pessoas ficam muito constrangidas, então eu deixo de perguntar e agora eu só digo que eu pergunto e não pergunto. Em quem você votou nas últimas eleições para deputado federal? Eu sempre tenho um nome, porque se me perguntarem eu falo. Tabata Amaral. Em quem você votou nas eleições para deputado federal? Vou ficar em Brasília. Quem são os senadores por São Paulo? Não adianta pegar agora, de última hora, que vai ficar nervoso, vai digitar, vai ser outra coisa. Em quem você votou para senador nas últimas eleições? E nós queremos mudar a Amazônia. E nós não sabemos em quem nós votamos para deputado federal. Quem que foi? Parece que ele mudou de partido, mas não mudou de nome. E agora a outra pergunta. Isso também no executivo. Em quem você votou para juiz nas últimas eleições? Ninguém. Não tem eleição para juiz. Indicação. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem. Não para a Suprema Corte. Mas para os juízes americanos é eleição. Agora, como que pode ser mais confiável um poder para o qual eu não concorri para a sua formação do que o poder que eu concorri para a formação? Eu votei, eu escolhi, e eu não confio naquele que eu escolhi. Eu estou vendo uma interrogação enorme aqui ao centro e sobre a cabeça de cada um de nós. Há muitos oradores que falam assim, de vocês. Não, de nós. Porque eu faço essa interrogação também. Como que eu escolho o deputado, em seguida já nem lembro mais quem foi. Como eu escolho o senador e não sei que mesa ele foi formar com outros dois em São Paulo. Mas será que são dois ainda? Não ia mudar? E o que faz o Senado? Isso que vocês todos pensaram é bobagem pensar. Porque nós estamos aqui no momento de civismo, não de cinismo. Próximas as palavras, não? Imagine isso. Uma pessoa que venha do Peru, eu falo cinismo, que é o oposto de civismo. Ele não vai entender nunca. Sabe por que ele também não entende? Não é só a eufonia. Ele não entende porque nós somos muito cínicos no nosso civismo. Nós deixamos o civismo de lado há muito tempo. E estamos deixando outros valores de lado. E volto a esta colocação de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Campos, que no tempo de faculdade chamávamos de Bob Fields, o amigo dos irmãos do Norte. Roberto Campos fez esta síntese da nossa Constituição Federal, que mostra, né, ou deveria mostrar, o quê? Que nós vivemos num país absolutamente seguro. Nós estamos absolutamente seguros. Por quê? Porque nós temos direitos e não temos deveres e temos garantias. O artigo 5º da Constituição elenca dezenas de garantias. E quem nos dá segurança, a não ser a nossa
paz interior que não alcançamos num país que nos estressa. O país, de per si, já nos estressa, já nos magoa, às vezes nos ofende, nos macula. Aquela situação de você chegar no aeroporto e alguém manteve a etiqueta que era preferencial e em Portugal, Lisboeta, assim, garanto que o senhor é brasileiro. Por quê? Querendo passar pela prioridade. Eu falei, parte eu não vou falar, porque primeiro que estão gravando, segundo que ficaria, até eu ficaria vermelho de repetir. Eu falei, não, mas não fui eu que fiz, foi aquela moça que pôs prioridade, porque ela viu que eu sou velho, estou ferrado e sou brasileiro, como a senhora falou. Eu vi que o senhor é brasileiro. Eu estava no aeroporto de Lisboa. Normalmente as pessoas fazem, aconteceu com um amigo meu, né? Meu tio. Não, esse foi comigo. No check-in da TAP. Por quê? Porque a moça viu que era um velho, né? Uma mala heavy, ela pôs heavy, pesada e preferencial, que é preferencial mesmo. E eu fui taxado de brasileiro. E o que eu fiz? Xinguei a moça. E a hora que estava saindo assim, ainda fiz assim para ela. Olha, só tem que fazer banana, uma banana. A minha mulher ficou vermelha, roxa e tal, e como ela tem passaporte europeu, ela já estava lá no... Ela já tinha atravessado. Então, nós precisamos o quê? Resgatar comportamento, educação. Tá? Existe educação. Cumprimentar as pessoas. Bom dia, como vai? Você fala bom dia, como vai? Você, porra, você não imagina o que me aconteceu. Aí eu já antecipo. Assim, se eu te contar, então, foi pior que você. E virou as costas e foi embora. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Assim fui classificado no aeroporto de Lisboa. Por quê? Porque alguém pôs uma etiqueta que não deveria ter sido posta na minha mala. Se fosse de alguma outra origem, poderia fazer, o senhor roubou essa mala. De outra origem, cavalheiro, desculpe, eu vou arrumar uma pessoa para carregar para o senhor. Dependendo da origem da pessoa. A minha era de brasileiro. Isso que eu procuro em todas as aulas que eu dou, tudo que eu faço é resgatar essa confiança, não mais no país, não mais na humanidade, mas no seu coração. Com o quê? Com oração. Com oração. Orar, cada um no seu credo. E não ficar na situação de hoje, que Paris não presta mais porque foi tomada pelos muçulmanos. Eu estou dizendo o que com isso? Paris não presta mais porque foi tomada por muçulmanos que não prestam. Nós estamos falando isso. Então nós vamos resgatar, nesse emaranhado de ideias, instituições eficientes. O CNPq está quase indo embora, né? Certo, Sr. Getúlio? Infelizmente. Uma instituição seríssima, desrespeitada. Por quê? Porque nós desrespeitamos as nossas grandes instituições. E a nossa maior instituição, a nossa grande instituição, é cada um de nós, que formamos o todo, que formamos o continente, que formamos a humanidade. Nós somos grandes. Nesse sentido de grandeza, de grandiosidade ética, não aquela ética que serve para qualquer um, a ética que vai alavancar novamente a dignidade do ser humano. Por isso, vez mais, agradeço imensamente a oportunidade de estar num palco como este, perante este público, e agradecer pelas palavras maravilhosas do nosso queridíssimo Rui Nishioka,
a quem tenho particular amizade, carinho por tanto tempo de amizade, e hoje presidindo os trabalhos desenvolvidos neste maravilhoso instituto, que é uma instituição e que há a ter o seu nome cada vez alçando voos maiores. E cada um de nós, envolvidos com essa aura, levemos adiante, que só sobreviveremos o momento em que tivermos felicidade, em que tivermos harmonia, em que tivermos paz, cada um procurando a sua. Vamos ter saúde, vamos ter harmonia, vamos ter prosperidade. Muito obrigado.